Pessoal, entramos agora em materiais e quando nós pensamos em isolamento absoluto, não há como não pensar em borrachas para isolamento. Então, no mercado, nós encontramos uma variedade imensa de lençóis de borracha, variando tanto a espessura, como o tamanho, como a cor. O importante agora, nesse momento, é entender quais são esses materiais. Eu sei que você quer saber quando usar, mas aguarde, porque a gente fez os presets Isola que Cola perfeitos para você usar clinicamente. No momento, então, nós vamos explicar o lençol de borracha. A primeira coisa que eu quero falar sobre lençol de borracha refere-se à sua composição. Nós temos no mercado, basicamente, dois tipos de lençóis. O de látex, o tradicional de látex, que basicamente todo mundo usa, e os lençóis que não contêm látex. Então, a indicação de cada um primária é óbvio que nós vamos utilizar lençóis sem látex em pacientes que apresentam algum tipo de sensibilidade ao látex. E os demais, o lençol com látex, nós vamos usar naqueles pacientes que podem usar esse tipo de material. Um outro ponto importante quando nós falamos do lençol de borracha refere-se ao tamanho. Eu sei que o lençol mais utilizado aqui no Brasil é provavelmente esse lençol. Quero informar você que esse lençol que nós estamos observando, ele é infantil. Por isso que quando nós utilizamos em pacientes adultos, cuja boca é maior do que de uma criança, muitas vezes você vai ultrapassar o limite elástico desse lençol, provocando assim o seu rasgamento. Por isso que no mercado existem também lençóis de adulto. Então nós podemos observar que o tamanho é diferente. Correto? O tamanho é diferente. Então, o lençol infantil nós temos aproximadamente 13 por 13 e o lençol de adulto 15 por 15. Então, quando nós vamos realizar procedimentos restauradores, adesivos, endodônticos em adulto, damos a preferência por usar lençóis de tamanho correto. Sendo assim, você vai diminuir sensivelmente o seu índice de rasgamento. Um outro ponto também importante quando falamos em lençol de borracha refere-se à espessura. Nós basicamente temos três tipos de gramatura: os lençóis finos, os lençóis médios e os lençóis grossos. Cada um tem a sua indicação, mas não se preocupe, nós vamos deixar isso bem definido para você nos presets Isola que Cola para cada situação clínica. Por exemplo, um lençol fino como esse é um lençol extremamente confortável para o paciente, porém, por possuir pouca potência elástica, é um lençol que vai promover uma retração gengival menor. Então é óbvio que esse tipo de lençol deve ser usado em restaurações ou em abordagens em que vamos trabalhar supragengival, como por exemplo uma restauração classe 1 posterior ou uma classe 3 anterior. Por outro lado, esse aqui é um lençol médio. Então é um lençol já que apresenta um certo desconforto para o paciente, porque ele vai afastar a bochecha, a língua com mais potência. Então nós devemos aplicar esse lençol em áreas onde nós queremos um afastamento um pouco maior do que o lençol fino, como por exemplo uma restauração classe 2, em que nós precisamos ter uma certa retração gengival, não muito intensa, mas nós precisamos afastar a gengiva. E nós temos finalmente o lençol grosso. Então esse aqui é um lençol extremamente potente, ele é também, obviamente, desconfortável ao paciente, porque ele promove um afastamento bucal e lingual muito potente e isso gera um certo desconforto do paciente. Nós devemos utilizar esse lençol somente para casos onde nós precisamos realmente fazer uma retração gengival intensa. Um outro detalhe importante quando nós usamos o lençol grosso é que ele pode fazer a movimentação dos dentes. Então nós precisamos utilizar de certas artimanhas clínicas para fazer essa compensação. E isso nós vamos mostrar para vocês nos presets clínicos Isola que Cola. Um outro detalhe importante refere-se à cor do lençol. Existe no mercado diversas cores
que fotograficamente ficam interessantes. Porém, se nós olharmos o objetivo do isolamento, que é fazer um campo seco, livre de saliva e sangue, nós entendemos que as melhores cores para observar sangramento e saliva são o azul claro e o verde. As outras cores, como por exemplo o preto, dificultam a identificação de um pequeno sangramento. Por isso que, particularmente, eu prefiro utilizar azul ou verde.